Boa tarde, desbravadores do Clube Raios de Luz. Maranata, tudo bem com vocês? Nós oramos e esperamos em nosso bondoso e glorioso Deus para que sim. Desbravador, muito obrigado por você estar conosco. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que traz aqui uma história fascinante, uma história extraordinária, que particularmente eu gosto muito. Os desbravadores da 18ª região também adoram, e eu tenho certeza que você também vai gostar dessa história. E por incrível que pareça, essa é uma história em que as pessoas jovens e irmãos não conhecem ou nunca ouviram falar. E essa história ela está registrada no texto sagrado, no maior e extraordinário livro de história que nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia. Amigos, muito bem, será que você já ouviu falar de leão de chácara? Você sabe o que é leão de chácara, meu irmão? Ou se você colocar no Google procurando o que é o leão de chácara, você vai ver que o leão de chácara é um homem que é contratado normalmente por uma boate ou por alguma casa de espetáculo para que ele sirva como um tipo de segurança. Ele vai impedir que seja usado drogas, que pessoas que não são autorizadas entrem, ou que caso ocorra alguma briga nesse lugar, ele coloca essas pessoas para correr. Ou a gente poderia chamar essas pessoas de um guarda-costas, ok? Muito bem. Essa história é a história de Ben. Ben é um jovem que é muito promissor. E você já leu sobre alguém que caça leões? Você já ouviu falar sobre alguma história que caça leões? Muito bem. Claro que não, né? Mas, assim, se você for assistir algum filme, alguma coisa assim, ou já foi algum filme, você vai ver lá domadores de leões, circo, né, no caso. E aí esses leões dão pulos, dão saltos, passam por arcos pegando fogo. Isso é muito comum em filmes e circos. Mas Benaya, ele caça leões. Isso mesmo, amigo. Ben, nosso grande e estimado, né, aventureiro, é um caçador de leões. Está aqui registrado na palavra de Deus. Mas olha, Ben, ele não tem um rifle. Ele também não tem um jipe potente desses como que as pessoas que fazem safari na África têm. Mas eu até posso imaginar, porque a Bíblia não relata, como Ben caça leões. A Bíblia relata que apenas o que ele fez. E bem, quando nós entendemos o que ele fez, nós entendemos que ele fez faz toda a diferença. E assim é como todos nós, amigos. O que nós fazemos faz toda a diferença. Então lembre-se de uma coisa: quem eu sou determina o que eu faço e gera o meu resultado. Entendeu direitinho? Diga aí, quem eu sou? Diga forte, amigo. Quem eu sou determina o que eu faço e gera o meu resultado. Muito bem, essa foi para treinar, tá? Agora vamos lá para você memorizar isso aí, nunca esquecer, desbravador. Quem eu sou determina o que eu faço e gera o meu resultado. E eu creio que é por isso que na Bíblia está registrado apenas o que ele fez. E nós vamos ver o resultado do que aconteceu com ele. Muito bem? É sem dúvida a coisa mais improvável a se fazer quando se encontra um leão, de se encarar ele. Mas, diferente do que nós podemos imaginar, quando você encontra um leão, a imagem de um leão, de uma besta feroz, e essa imagem atravessa o seu nervo óptico, chegando até o seu córtex central, a primeira ordem que vem do cérebro é o que, amigo? Fuja, corra, vá para longe. É o que as pessoas normalmente fazem, e normais fazem, né? Mas não Ben. Ben não, esse não. Ben é um caçador de leões, amigos. Seus instintos o guiam nesse momento. E você alguma vez já se encontrou cara a cara em uma situação que talvez você tivesse que fugir, imaginando que a sua vida estivesse em risco? Nós normalmente, a maioria, talvez todos nós, não tenhamos passado por um combate, né, frente a frente, em que nós nos forçássemos a lutar para salvar a própria vida. Só um minuto.
Mas tente se colocar, amigo, nesse momento, no lugar agora de Ben. Veja só, uma semana antes desse momento na sua vida, Ben ouviu os moradores reunidos porque estavam com um grande problema. Estava na época da neve, grande inverno, e um animal, provavelmente um leão, uma fera, estava matando os seus animais. Com comidas ali restritas, eles estavam com grandes problemas, porque tinha uma fera matando seus animais. Então, ele ouve aquela situação e ele começa a pensar, como resolver esse problema? Então, nesse dia, alguns dias depois, Ben ele está saindo para poder caçar esse tal animal. Ben, ele estava caminhando, ainda caindo alguns flocos de neve. O silêncio assustador parece que está à sua volta. Ben, ele está andando, de repente, no canto dos olhos, ele percebe um movimento. Ao virar rapidamente a cabeça, ele vê a imagem, ainda que pouco longe devido à neve que cai, mas ali está, aquele grande leão. Ben olha para ele, agora os olhos dos dois se encontram. Leão e Ben. E nesse momento eles parecem que começam a se estudar. As pupilas se dilatam. E então é dada a ordem para o corpo. O cérebro entende a situação de risco, os músculos de Ben se enrijecem. E nesse momento há uma grande quantidade de adrenalina que corre pelo seu sangue. O leão, à distância, olha fitamente Ben, como se ele fosse uma grande ameaça. Um momento hollywoodiano, não é verdade? Você pode imaginar a cena. Ele usa a sua capacidade mental. Imagine essa cena com uma lente 4K, imagem cinematográfica. Imagine essa cena. Você aí na sua cadeira, sentado, e então, nessa cena, a ponta dos seus dedos ficam brancas de tamanha pressão que você faz, apertando o apoio da cadeira. E nesse momento você pode imaginar o que acontece. Os roteiros normalmente de confrontos entre homens e leões são muito óbvios. Os homens fogem desesperados e o leão corre atrás. O homem provavelmente normalmente cai, né? E o leão devora o homem. Fim da história. Mas não dessa vez. Tão improvável quanto o relógio andar no sentido anti-horário, nós vemos agora um movimento e Ben, ele para diante daquele leão, olha para ele e o que que acontece? O leão foge e Ben sai na caçada daquele leão, correndo desesperadamente. A nossa câmera, guiada pelos sensores de movimento, começa a filmar essa corrida extraordinária, onde que o leão corre e Ben se movimenta atrás do leão. E Ben, para Ben alcançar o leão, deve ser algo muito improvável, porque o leão ele corre muito rápido, aproximadamente 56 km por hora. O ser humano, os mais rápidos, chegam aí a 34, 40 km por hora. Cada salto no leão dessa passada chega a 9 metros. Pouco provável que Ben conseguisse alcançar aquele leão, mas o leão dá um passo em falso. O terreno da neve molhada, de repente, o piso onde o leão estava, aquele terreno cede. São 226 quilos, amigo. E o leão cai em um buraco, em uma cova que estava coberta pela neve. Você pode imaginar a cena? O que acontece nessa queda? Claro, nós estamos falando de um felino. Provavelmente a câmera não consegue mostrar, mas o leão cai com as 4 patas. Estamos falando de um grande felino. Essa altura, o silêncio da plateia é assustador. Todos estão assistindo essa cena que decorre na tela. E, de repente, em visão panorâmica, a câmera abre e mostra Ben se aproximando calmamente daquela cova, passo a passo, com cuidado para não escorregar. E então ele se aproxima da beira da cova. Olha para baixo, vê o leão com aqueles olhos amarelos, arregalados, olhando fitos para fora daquela cova. E então, novamente, os olhares estão ali na mesma direção. Leão e Ben, encarando um ao outro. Muito bem, a plateia a essa altura pensa a mesma coisa. Pronto, você venceu, amigo. Vai embora, fuja! Mas, Ben, você teve um desses
Amigos, em algum momento da vida você teve esse momento em que você pensou assim, poxa vida, onde que eu estava com a cabeça naquela hora? Será que se em algum momento você já passou por isso, em que você fez alguma coisa e depois disse, poxa vida, eu não sei o que estava com a cabeça, diretor. Eu fiz aquilo lá, mas foi sem pensar. Parece que essa é uma daquelas cenas, né? Onde aqueles momentos, mas para bem não. Quem em juízo perfeito, amigo, quem poderia fazer o que bem faz? Perseguindo um leão, pense nisso. Quem em seu juízo perfeito vai fazer isso? Mas, bem, agora ele tem tempo para refletir melhor o que estava fazendo, o que poderia acontecer se o leão parasse essa perseguição. Agora ele está diante de um leão que está numa cova preso e ele está fora. Então ele pode pensar, o que é que eu estava fazendo? De que é que eu estava com a cabeça? Então agora ele tem uma nova oportunidade de se virar e, ó, capar o gato e ir embora vivo, sem se machucar. Mas as pessoas normais, elas não conseguem vencer leões, na verdade, elas fogem dos leões. Mas, assim, então, o nosso herói se afasta. A plateia que está assistindo essa cena respira aliviada, solta o ar nos pulmões que estavam presos. Todos haviam parados, até mesmo de comer as pipocas, eles voltam a comer, mas em um instante, bem, ele não vai embora. Ele apenas se afasta para tomar impulso. E então, novamente, ele toma distância, corre, pega o impulso e salta dentro daquela cova. Dentro daquele lugar onde o leão estava. Ele deu um salto de fé. A câmera dá uma tomada panorâmica novamente, se afastando do buraco para poder filmar melhor. E há um silêncio arrepiante na plateia. E ninguém vê o que está acontecendo. E a plateia fica agora congelada. O silêncio assustador. Imagine a trilha sonora. Bem, depois de um tempo, se ouve um rugido ensurdecedor naquele buraco. Você já ouviu um ruído de um leão? Não é algo calmo, tranquilo, mas é algo que faz você se arrepiar. E então, dentro daquele buraco, um ruído assustador. Um grito! Também se ouve gritos de um homem, gritos de uma batalha terrível que atravessa a alma. A seguir, então, o silêncio mortal. A imagem congelada. Todos na plateia aguardam o resultado desta cena. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Ou melhor, o que aconteceu? Muito bem, de repente, mãos humanas se apoiam no buraco. Na borda do buraco se vê uma mão e depois outra mão. Um homem, um corpo se ergue. E ali se vê um homem, todo respingado de sangue, marcas pelo corpo inteiro das garras do leão. Suas roupas não resistiram às garras do leão. Estavam todas rasgadas e o sangue se mistura com o seu e não se sabe o que é sangue do leão e o que é sangue de bem. Ali está ele. A neve branca recebe os pingos daquele que havia trajado uma grande batalha. Gotas de sangue vermelho vivo correm com ele no chão, marcando o caminho de bem de volta para casa. Bem, queridos desbravadores do Clube Raios de Luz, Deus, ele é incrivelmente bom. Ele nos coloca em lugares que, sabe, são situações onde quer que ele deseje que estejamos. Só que nós temos que tomar cuidado, sabe? Há uma armadilha aqui, há uma pegadinha aqui, porque há certos lugares que às vezes parecem bons, mas é um lugar errado. E há lugares errados que muitas vezes parecem ser lugares certos, mas não é. Mas é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, ok? Com esses momentos, com esses locais. Sabe, ninguém apostaria na vitória de bem, amigos. E as escrituras, ela não nos fornece aqui na descrição detalhada do confronto o que aconteceu de fato. Mas se você está curioso para saber onde está essa história, ela estará em 2 Samuel, no capítulo 23. Ok? 2 Samuel, capítulo 23. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, na passagem.
2 Samuel, capítulo 23. A partir do verso 20. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. 22. 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 20, é isso mesmo. Nós temos registrado essa história no verso 20 até o verso 22. E diz assim: Também Benaia, filho de Jeada, era um homem valente de Caabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe e desceu em uma cova e nela matou um leão no templo de neve. A primeira vez que Benaia aparece é lá no capítulo 8 de Samuel. E depois você pode conferir mais alguns relatos desse grande e extraordinário herói. Veja só aqui, a Bíblia ela não dá detalhes, mas vejam só, como foi a descrição desse confronto dessa história? Eu aposto que estar em um buraco, em um dia de neve com leão, é um lugar onde ninguém queria estar, né? Por outro lado, imagine você poder dizer mais tarde, contar essa história, eu matei um leão num buraco no dia de neve. Parece algo muito impressionante para o seu currículo, não é verdade? Muito bem. Quando você lê o capítulo 22, 20 e 22, e você vê o descrever dessa história, e depois você vê no capítulo 20, o verso 23, algo muito interessante. Veja, Davi, ele está no seu palácio, e um belo dia, Davi, ele está estabelecendo o seu exército. Davi, ele está estabelecendo ali as pessoas que estarão ao seu lado. E então ele está com a pilha de currículos na mão, sabe? E ele está ali olhando selecionando soldados mais valentes que ficaram do seu lado. Ele estará selecionando os que serão seus leões de chacra, sabe? E ali então Davi pega um currículo e está escrito ali: trabalhei na Blix Carruagens do Egito. Fiz estágio no palácio. Formado na Universidade de Jerusalém. Davi vai olhando aqueles currículos aí, deixando de lado esse não, esse aqui não, esse aqui também não, Blix Carruagem, que nada. E aí, de repente, Davi pega aquele currículo e está registrado ali: matei um leão num buraco no dia de neve. Opa! Esse certamente é o que eu estou precisando. Isso é o que eu estou precisando. Davi então pega aquele currículo e aquele homem passa a se tornar um dos grandes de Davi. Davi ele teve ao seu lado cerca de 30 grandes homens, amigos. Benaia é mencionado entre os mais próximos. Não chegou a estar entre os 3 maiores, mas esteve próximo ali entre esses 3 maiores. Sabe, desbravadores do Clube Raios de Luz, deixa eu dizer uma coisa para você, diretor, conselheiro, desbravador, para vocês. Deus ele está elaborando currículos, sabe? E ele usa as oportunidades da nossa vida para nos preparar para o futuro. Deus, ele usa as oportunidades, situações que vivemos no passado, para as oportunidades futuras. Aqui na palavra de Deus, nós vemos a história desse homem, sabe? Oportunidades concedidas, disfarçadas por Deus. Ela vem disfarçadas. Em leões, ela vem disfarçadas. Espie só. Em leões devoradores de humanos. Mas espie só, como a forma como nós reagimos, a encontrar esses leões, determina o nosso destino. Eu lembro que eu disse lá no princípio, a frase que eu ensinei a vocês: quem eu sou determina o quê? O que eu faço. E isso gera o meu resultado. Quem eu sou determina o que eu faço, gera o meu resultado. Lá em Mateus capítulo 25, verso 31 a verso 46, nós vamos ver Deus não mais tomando
tomando currículos, não mais pegando currículos. Deus vai estar selecionando currículos. E quando ele estiver selecionando currículos, ele vai colocar esses que tiveram as oportunidades que ele deu. As oportunidades que transformaram a cada um de nós em matadores de leões. Esses estarão à sua direita. Esses outros que não aproveitaram as oportunidades para então se tornarem grandes matadores de leões, estarão à sua esquerda, separados para o fogo eterno. Querido desbravador, querido amigo do Clube de Desbravadores Raios de Luz, Deus ele está separando currículos hoje, mas em breve ele estará selecionando currículos. O que vai estar no seu currículo? O que vai estar escrito no seu currículo, amigo? Lembre-se disso quando surgirem as oportunidades. Deus ele usa a oportunidade para nos preparar, para nos formar, para nos tornar matadores de leões. Nós temos um grande leão que ruge ao nosso redor. E com as nossas próprias mãos nós não podemos derrotá-lo, mas com o poder de Deus nós somos mais que vencedores. E eu quero convidar a você nesse momento a fazer uma oração, orar comigo, pedindo a Deus que Ele nos forme, nos torne matadores de leões e que todas as oportunidades que Deus ele nos colocar, porque Deus ele nos coloca em situações para nos formar. E você está aonde Deus deseja que você está. Se você estiver onde deseja que você esteja, você se tornará um matador de leões. E nesse momento eu peço a você que feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Sabendo Deus, Pai de amor e Pai de misericórdia, Papaizinho que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a considerar as nossas situações, os lugares que onde estamos. Se esses são lugares onde o Senhor quer que nós estejamos de fato, tenhamos fé de que o Senhor vai nos fazer vencedores, matadores de leões. Senhor Deus, por favor, nos ajude, forme os nossos currículos, Senhor Deus, para que em breve, quando o Senhor estiver selecionando esses currículos, pelo poder de Cristo Jesus, todos nós estejamos entre esses currículos que serão separados para o reino dos céus. Nós louvamos e agradecemos por fazermos parte do Clube de Desbravadores Raios de Luz. E aqui, Senhor Deus, nós temos a plena certeza, é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Nos ajude a vencer, a fazer de cada situação de nossa vida uma oportunidade de vitória pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido desbravador do Clube Raios de Luz. E lembre-se, alegria, sim, você vai ter aqui na Terra muitas alegrias, mas a alegria que nós temos na Terra, ela não se compara, ela jamais se comparar com a alegria que nós teremos no céu. Mas para isso, você precisa estar com seu currículo preparado. Ok? Estamos juntos, amigos. Mais uma vez, Maranata!